Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma bênção para você. Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Vamos meditar na gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler o capítulo de Mateus 8. Amém? Após o versículo 23, vamos ver o que aconteceu nesse capítulo, né? O que aconteceu e o que Jesus falou, qual foi os conselhos de Jesus para todos nós. Vamos meditar na gloriosa palavra de Deus que diz assim: E entrando Jesus Cristo no barco com os seus discípulos que o seguiram, eis que o mar se levantou, uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então Jesus entrou no barco com seus discípulos e veio-lhe uma tempestade, uma onda tão grande, tão alta, que começou a cobrir o barco. E eles então, se apavoraram, E as ondas, e Jesus, porém, estava dormindo, e as águas cobrindo o barco. E os seus discípulos aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, porque perecemos, Nós vamos perecer. Ele disse, Jesus olhando para eles disse: Por que temes, homens de pouca fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu a uma grande bonança, quer dizer, houve uma grande paz naquele lugar. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos do mar ordena e obedece? Então nós observamos na palavra de Deus que os discípulos, eles conheciam Jesus melhor do que eu, melhor do que você. Por quê? Porque esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam Jesus, e mesmo assim, quando viu a tempestade, Jesus estava no barco com eles, entrou e foi descansar, porque Jesus estava cansado, ele havia feito muitas missões. E Jesus então estava deitado, tranquilo, aí as ondas vêm e se levantam sobre o mar, E as ondas levantam cada vez mais alto e começa a cobrir o barco em que Jesus com os discípulos estava. E o que ocorreu? Os discípulos ficaram apavorados. Mestre, mestre, Senhor, Senhor, nós iremos perecer. Em outras palavras, nós vamos morrer. Eles se apavoraram, a palavra diz. E Jesus então calmamente levanta tranquilo e diz para que as ondas cessem. Então a tempestade naquele momento cessou. E Jesus olha para os discípulos e diz: Homem de pouca fé, Então, o conselho para vocês hoje, para todos nós hoje, dentro da gloriosa palavra de Deus, não importa a tempestade que se levantar contra a sua vida, não importa a tempestade, não importa o problema, não importa o grau de dificuldade. O que importa é que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje no presente. Não importa se você está tratando uma enfermidade incurável, não importa qual é a situação que você está atravessando, o que importa é o tamanho da tua fé diante da situação. Então não fique olhando para o teu problema, olhe para o tamanho da grandeza de Deus. Amém? Comece a olhar para o tamanho da grandeza de Deus, para que Deus dessa forma venha abençoar a sua vida e você tenha vitória. Nós observamos que todas as pessoas que Jesus curou, o que ele disse? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Todas as vezes, as ocasiões que nós vemos na Bíblia Jesus curando e operando milagres, a palavra dele é: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, Aquela mulher hemorrágica que sofreu por 12 anos sofrendo aquela hemorragia, sozinha, Quando acabou todo o dinheiro dela, o médico virou para ela e disse assim: a senhora não tem mais nenhum bem? Ela disse: não, todo o meu dinheiro eu gastei com o senhor, não tenho mais. O médico então virou as costas e deixou aquela mulher hemorrágica sozinha. Ela sofreu 12 anos. Aí ele falando com ela, disse assim: mas eu gastei tudo que eu tinha com o senhor e agora o senhor não vai me socorrer? Ele disse: mas eu gastei também muito para ser médico, eu preciso andar com um bom visual, ter uma boa aparência. E a mulher então, ali no momento de sofrimento, aquela enfermidade sem cura, 12 anos sofrendo, mas ela então entendeu que ela precisava de um milagre. Talvez falta você hoje entender que você precisa de um milagre e que você entenda que esse milagre só Deus pode te dar e vem diretamente da mão de Deus para a sua. O que você precisa? O que você está precisando? Sabe o que aquela mulher hemorrágica fez? Aquela época, a mulher que tinha hemorragia, ela tinha que ficar trancada, isolada das pessoas, igual a mulher leprosa, porque ela era considerada uma mulher imunda, ok? E o que nós observamos na gloriosa palavra de Jesus, dentro disso, aquela mulher desceu as escadas,
ela foi até onde Jesus estava, uma grande multidão havia ali, todas as pessoas tocando em Jesus, espremendo Jesus, e os próprios discípulos estavam em volta de Jesus, né, os 12 apóstolos que andavam com Jesus Cristo, e aquela mulher sendo pisada, as pessoas empurrando ela, pisando nas mãos dela, que a palavra de Deus confirma isso para nós. Mesmo assim, ela só tocou nas vestes de Jesus, e Jesus automaticamente parou e disse: para. Aí a grande multidão, todo mundo ficou parado. Jesus fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos disseram, o apóstolo Pedro e os apóstolos disseram para Jesus: mas mestre, Senhor, como vamos saber quem te tocou? Olha o tamanho dessa multidão, o tanto de pessoas que estão tocando no Senhor. E Jesus automaticamente responde assim: mas de mim saiu virtude. Então as pessoas que estavam tocando em Jesus não tinham fé suficiente para conseguir a virtude que precisavam, o milagre que precisava para tirar a virtude de Cristo, para alcançar algo. Não saiu a virtude de Cristo para aquelas pessoas que estavam tocando nele, mas aquela mulher, quando ela tocou com fé. Ela acreditou que aquela enfermidade não tinha cura pela medicina, mas que Deus ia curar ela. E Jesus curou ela automaticamente. E ela diz: Senhor, me perdoa, eu te toquei, né? Aí Jesus então diz: mulher, tamanha é a tua fé, né? Vai-te em paz, está sarada e curada, né? Então que você venha entender que Jesus, ele continua operando milagres e não depende de oferta. Você não vê Jesus pedir oferta ou dinheiro para curar uma pessoa, ele pede fé. Então tenha fé em meio à tempestade, tenha fé em meio aos momentos difíceis, tenha fé mesmo que você esteja atravessando assim uma situação que você fala: meu Deus, eu não sei o que vou fazer, eu vou perder dentro dessa situação. Mas eu quero que você entenda que para Deus tudo é possível. Se você estiver com uma enfermidade incurável, com um problema que você acha que não tem jeito, não tem solução, faça como Davi fez, olhe para cima, porque de lá virá o teu socorro. E Deus vai tirar a bênção e a vitória desejada. Então que Deus dessa forma transborde bênção, unção, graça, vida, felicidade para você, para toda a tua família, muita paz, muita alegria, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Deus vai acalmar toda a tempestade que se levantou contra a tua vida. E Deus vai operar um grande milagre na tua vida. Receba o teu milagre, receba a tua bênção. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja em tudo abençoado pelo poder e a graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém.